Boa tarde. Eu estou, não é boa tarde, não, eu sou boa tarde. Mineiro. É impressão minha ou a clientela está diminuindo? Sei, né? Nunca assim, não estou gostando não, chego em casa hoje, vou para a parte, tá? Não tem problema não. Enquanto tiver um para me ouvir. Tem problema não, nós estamos gravando. Está gravando? A palavra de manhã foi pesada. Foi pesado de manhã? Vocês querem que eu peça desculpa ou não? O que a gente está fazendo esses dias é tomar aquilo que é o chamado de Deus para nós, e a gente está dividindo em 5 pontos, em 5 aspectos do chamado de Deus para nós. É extremamente importante que o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10 esteja na nossa mente como pano de fundo. O que é que diz Efésios capítulo 2, versículo 10? Já pôs aí? Mas não era para pôr ainda? Eu queria judiar os irmãos. Pronto. Mas já pôs, deixa, brincando, pode pôr. Esse texto tem que ser um texto que sirva de pano de fundo para tudo o que nós estamos falando agora, e não somente isso, para a nossa vida diária, porque fala da nossa origem, fala da nossa salvação e fala do porquê e para que nós fomos salvos. Um problema sério que a gente tem, não vou falar nem pessoas que não conhecem o Senhor, eu falo pessoas que conhecem o Senhor, que passaram por uma salvação, experimentaram a salvação pela cruz de Cristo, mas pessoas que passam pela vida sem rumo. Você lembra do que eu falei sobre a corda que amarra o navio, não? Toa é o nome daquela corda. E a pessoa à toa não é necessariamente um malfeitor, não é necessariamente. A palavra diz respeito a alguém que passa pela vida rebocado por circunstâncias, rebocado por acontecimentos, sem que a pessoa tenha autodeterminação naquilo que acontece, naquilo que faz. Autodeterminação, compreenda que são escolhas que nós fazemos. Não estou falando de autodeterminação sem Deus. Estou falando de você saber o que está fazendo na vida e foi dirigido por Deus para isso. Se a gente não tiver esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, a gente vai ter constantes problemas, porque a gente não percebe Deus fazendo as coisas se encaixarem. A gente não percebe Deus fazendo as coisas coincidirem. Alguns dizem que não crê em coincidência. Eu não creio em coincidência casual, mas eu creio em coincidência proposital. A coincidência casual é aquela coincidência que saiu por acaso, mas Deus faz as coisas coincidirem. Você crê nisso, não? Cristocidência. Deixa eu lhe contar um fato bem recente. Vocês sabem do trabalho que minha filha e minha neta fazem com os afegãos, de abrigando os afegãos, fazendo todo um processo muito difícil, muito demorado, trazendo refugiados afegãos para o Brasil. E tem sido muito difícil. Por favor, não esquece de orar por isso, porque é muito ataque de muito lado que a gente sofre. Pois bem, no mês de janeiro vinha uma família do Afeganistão. Essa família veio de avião, não me lembro agora qual foi a companhia, não importa. Quando o avião chegou nas águas territoriais brasileiras, o chefe da família morreu no avião. E aí o avião teve que pousar em Recife, para que o cadáver fosse retirado do avião, e a família veio junto, a família saiu junto.
Minha filha imediatamente ligou para mim e falou: pai, você tem contato de Recife? Eu tenho. Eu apresentei alguns irmãos lá, e os irmãos lá de Recife deram assim um show de cuidado, de abrigo, de albergue, cuidaram. Foi levantar dinheiro para mandar o cadáver para o Afeganistão, porque eles querem que eu seja sepultado, está na terra deles, 34 mil reais. E assim, surgiram na hora, assim, Deus fez um milagre. E essa família chegou em São Paulo, e uma congregação de Monte Mor, uma cidade perto de Campinas, que era a congregação que escolheu, que se prontificou a abrigar essa família. Uma família grande, era a senhora, várias filhas, a mãe. E a igreja lá alugou uma casa. Na última hora, o dono da casa voltou atrás. Aí alugou outra casa. O dono da casa voltou atrás. Terceira casa foi alugada e voltou atrás também. Então, o pessoal da Panagá, que é o nome da ONG, disse: olha, traz para a gente aí que a gente dá um jeito aqui. Isso foi durante a semana. E a família veio e ficou num apartamento que tinha sido escolhido para uma outra situação. Pois bem, naqueles dias, talvez uns 20 dias antes, chegou no nosso meio um pastor afegão, um irmão lá do Afeganistão, um evangelista. Ele não fala português, fala afegão, passe, dari e inglês. E ele estava com a gente ali. No domingo, tinha reunião do setor, de um dos setores lá da congregação. Eu estava lá, esse pastor estava, pastor afegão, e essa família chegou assim, toda vestida a caráter, como afegãos e tudo. E aí a gente fez a apresentação do pastor para a família. Esse pastor começou a pregar o evangelho para a família. E sabe qual foi a coincidência? Eles descobriram que são da mesma vila no Afeganistão. Eu pergunto a você, quem era capaz de traçar um roteiro desse? Quem era capaz de trazer uma coisa dessa? Então eu creio em coincidência. Eu creio nas coincidências que Deus vai trabalhando, Deus vai construindo até as coisas chegarem onde deve chegar. Amém, amados? Então nós não podemos ficar em cima de coincidências casuais, assim achando que as coisas não vão acontecer e portanto eu não posso, ou não devo, ou não quero me ater às coisas que Deus tem para mim. E eu preciso, amados, compreender. Obrigado, Luísa. Eu preciso compreender Efésios capítulo 2, versículo 10. Que Deus, nós somos feituras de Deus e somos preparados para andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por favor, põe na sua cabecinha, põe no seu coraçãozinho que existe um ministério para você, que existe uma obra para você fazer. Ah, mas eu sou nada. Deus sabe. Ah, mas eu não sei. Deus sabe. Não foi a cor dos teus olhos, não foi a sua bondade que fez Deus escolher você para trabalhar para Ele. Porque você foi eleito antes da fundação do mundo. Quando é isso? Não sei. Mas foi lá atrás. Foi lá atrás. Só que no estado que você estava, no estado que eu estava, a gente não podia servir ao Senhor. Porque a gente era filho do diabo, filho da perdição, filho da desobediência. É assim ou não? Você está chocado com o que eu falei? Se estiver chocado, eu vou falar mais. Éramos filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da maldição, e não podíamos servir ao Senhor, porque só pode servir ao Senhor aquele que é liberto pelo Senhor. Fomos libertos para servir ao Senhor. Então a salvação não é fim de carreira, a salvação é o começo da nossa história. Amém? Você sabe que tem crente que foi salvo. O que eu faço? Não, estou só esperando o próximo avião para o céu. Cara, enquanto isso, como diz o Castelhano, mientras tanto, que harás tu? O que você vai fazer entre a salvação e a sua ida, né? Minha filha que diz que Deus faz upload da gente, né? Antes de
vezes fazer o seu upload. O que é que você faz nesse intervalo? O ruim é quando a gente encontra crentes que estão fazendo exatamente a mesma coisa de gente que não conhece a Deus. Eu não estou me referindo a pecado. Eu estou me referindo a casar, estar sem casamento, comprar, vender, construir, derrubar. Nada disso é pecado. Mas a gente perde o sentido da vida. A minha oração constante: Senhor, eu quero ser útil a Ti até o último momento da minha existência. É minha oração constante. E o conceito de utilidade não é aquilo que a gente acha útil. O conceito de utilidade para Deus é aquela coisa, aquele trabalho, aquela decisão que eu tomo que coopera para a vida eterna. Isso para Deus é útil. O que não estiver isso, amados, é inútil. Tem uma outra palavra que pode ser empregada nisso. Quando o escritor de Eclesiastes falou que tudo é vaidade, até o buscar a Deus para o meu proveito se torna vaidade. Então o que a palavra de Deus diz? Que nós fomos feitos por Deus para servir a Ele. Amém? Você crê nisso? Não? Por favor. Toma Efésios 2:10, por favor. Escreve em letras grandes. Como diz Abacuque, né? Escreve em letras grandes para até o que passa correndo conseguir ler. O conceito de outdoor. É o conceito de outdoor. Passar correndo, dá para ler. Então põe assim nos diversos lugares da sua casa. Eu sou feitura de Deus, sou poema de Deus. Feito para andar nas obras que Deus preparou de antemão para mim. E tudo que eu sou é para que eu sirva a Deus. Meu temperamento, minha índole, minha maneira de ser, meu jeito de ser, foi Deus que fez para isso. E Deus é tão caprichoso que não tem ninguém igual. Sim ou não? Isso significa que ninguém vai fazer o que você deve fazer. E você não vai fazer o que outra pessoa deve fazer. Somos únicos diante do Senhor. E a nossa obra, ela é única diante de Deus. Algum amém por aí, não? É amém para eu parar de falar ou amém porque você concorda? Não adianta você falar amém para eu parar, porque eu não vou parar. Muito bem. Dos 5 pontos que nós estamos falando, qual é a importância de cada um? Vamos relembrar os 5 pontos? Dá para relembrar sem ler, não? Tem problema não. Qual é o primeiro ponto? Chamados para ser filhos. Esse é o projeto. Amém? Por que esse ponto é importante? Porque esse ponto está ligado diretamente ao que Deus é. Nós somos filhos porque Deus é nosso Pai. Amém? Está ligado à própria natureza de Deus. Por isso a importância. Qual o segundo ponto? Chamados para ser. Por que esse ponto é importante? Eu não estou ouvindo direito, não. É a condição. Mas por que é importante essa condição? Porque não dá para a gente ter relacionamento com Deus sem santidade. E não dá para entrar no reino de Deus sem santidade. Você considera isso importante? Não chegar diante de Deus, olhar para Ele, assim, sem nenhuma reserva. Isso é importante para você? Para Deus também é. Qual é o terceiro ponto? Chamados para ser discípulo. E esse é o meio, a maneira pela qual Deus nos prepara nesses outros pontos. É importante isso? É importante. Porque se a gente não for discípulo de Cristo, nós não vamos obedecê-lo. E sendo discípulo, nós vamos ter paz abundante.
nós vamos ter libertação, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. E, finalmente, é o que Jesus mandou a gente fazer. Ah, você não sabe o que fazer na face da terra? Então ali tem Mateus 28. E sai por aí fazendo o que está ali. Ide por todo mundo. Fazer discípulos de quantas? De todas as nações. Como? Aí tem uns verbos no gerúndio, né? Batizando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém? Se não tem nenhuma outra importância, o fato do Senhor ter nos mandado fazer, só isso aí bastaria. Concorda comigo, não? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Salmo 152. Tá certo? Qual o quarto ponto? Chamados para ser servos. Qual é a importância da gente ser servo? O parlamento está aberto. Você pode conversar do lado aí agora. Por que é importante a gente ser servo? Chegou a uma conclusão? Tem algum relator aí que pode explicar para a gente aí o que vocês conversaram? Eu vou lhe dar algumas razões pelas quais a gente deve ser servo. Primeiro, Jesus foi servo. Eu acho que só isso aí bastaria. O que é que diz Filipenses capítulo 2? Versículo 5. Tende em vós. Você pode traduzir ali, porque ali o termo é froneus. O termo é froneus. Você pode traduzir como atitude, você pode traduzir como sentimento. Mas não é um sentimento assim, uma dor que eu sinto, não, um sentimento, algo que está aqui dentro de mim. Então, tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Porque sendo Deus, ele não teve como usurpação por ser igual a Deus. Mas o que foi que ele fez? Mas ele se esvaziou. Ele se humilhou. E se humilhou até a forma de servo. Amém? E sendo servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Esse texto aqui nos dá uma indicação muito interessante. Que a exaltação é proporcional à humilhação. Falando de outra forma, a autoridade é proporcional à humildade. Quanto mais humildade, mais autoridade. Você está atrás de autoridade? Seja humilde. Porque Deus dá graça a quem? E resiste a quem? A seu Deus. Uma vez um pastor contou, ele foi convidado por um conselho de pastores de uma determinada cidade, porque eles estavam sofrendo, sentindo muita dificuldade para pregar o evangelho naquela cidade. Então chamaram esse pastor, que trabalhava em mapeamento espiritual e tal, chamaram ele para ir na cidade para que ele ajudasse a discernir qual espírito que estava resistindo a eles naquela cidade. Aí o pastor foi orar, esse irmão foi orar, buscar Deus, e por fim reuniu os pastores e falou: é o seguinte, Deus me revelou qual é o espírito que está resistindo a vocês. E qual é o espírito? Aí a gente levantar contra ele. Ele falou: é o espírito de Deus, porque vocês são soberbos e Deus resiste ao soberbo. Dá para amarrar isso aí, não? Dá para amarrar esse espírito aí? Amados, muitas vezes Deus nos resiste por causa da nossa soberba. Mas se você se humilha, Deus vai lhe dar graça. A graça é para o humilde.
A graça é para o que não tem. A graça é para aquele que não tem força, não tem capacidade. Se você não tem nada disso, capacidade, força, sabedoria, você é um sério candidato a receber da graça de Deus. Porque Deus dá ao que esvazia a si mesmo. Amém? Deixa eu mostrar para você. É um texto que a gente conhece muito, muito. Mas eu queria que a gente pegasse esse texto e desse uma desdobrada nele. Eu me refiro a Romanos capítulo 12. Você conhece Romanos 12, né? Sim ou não? Romanos 12, versículo 1? Ah, conhece sim, conhece bastante. Esse texto que tem lhe encantado muito, mas vamos tomar esse texto e dar uma passeada nele. Como eu falei ontem, tanto a carta aos Efésios como a carta aos Romanos são cartas fundamentais para nós. E a carta aos Romanos, ela trata da nossa relação com Deus, da nossa salvação, da nossa justificação. E a carta aos Efésios trata da nossa relação como igreja, relação com o povo de Deus. Eu não quero voltar lá para Romanos capítulo 1, até chegar no capítulo 12, nós não vamos ter tempo aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para uma frase do capítulo 1, que diz assim: e tendo rejeitado ou desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um estado mental reprovável, a paixões reprováveis, sentimentos reprováveis. Qual foi o ponto? Por haver rejeitado o conhecimento de Deus. Acontece isso algumas vezes na nossa vida, que a gente sabe o que Deus quer de nós e a gente não faz. Isso se chama desprezar o conhecimento do Senhor. Isso é sério ou não? Isso é sério? Saber o que a palavra diz, saber o que é a vontade de Deus e não fazer. Isso é o que Eva fez, é o que Adão fez. Virou as costas para aquilo que Deus havia falado. Correto? Aí vamos caminhando no capítulo 1, 2, no 5 fala da justificação. E ele vem falando no capítulo 8, que é o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Capítulo 9, que fala da salvação dos gentios, salvação dos judeus. Chega no capítulo 11, o capítulo 11 termina de uma maneira assim espetacular. Você se lembra? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. E coloca assim Jesus Cristo no lugar muito alto. Quando entra no capítulo 12, quais são as primeiras palavras do capítulo 12? Rogo-vos, pois. Quando você encontrar um texto que tenha pois, então, portanto, leia o que vem antes. E se você não lê o que vem antes, você não vai entender o que ele quis dizer. Então é uma palavra conclusiva, rogo-vos, pois. Esse pois, ele pode se referir aos versículos 36 de Romanos 11, ou pode se referir àquilo que ele vem falando desde o capítulo 1. Não importa, não importa. Mas ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que façais o quê? Que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Preste atenção nisso. Tem gente que não presta atenção nisso e acha ruim quando experimenta um sacrifício na vida. Se é agradável a nós, não é sacrifício. Ele está dizendo para a gente oferecer a nossa vida a Ele como sacrifício agradável a Deus. E aqui ele fala uma outra coisa, ele fala de sacrifício vivo. O que Paulo está querendo dizer para nós? Ele está dizendo, amados, que a partir do momento que a gente se encontrou com o Senhor, que a gente entregou a vida ao Senhor, que a gente entrou num novo estilo de vida com o Senhor, tudo aquilo que acontecia na velha aliança, ou seja, o sacrifício de animais, de ovelhas, de touros, tudo isso aí passou. Nós entramos agora num novo tipo de sacrifício. É um sacrifício vivo. E quem é o sacrifício vivo? Não é ovelha, não é touro, não é cabrito.
O sacrifício vivo é você e eu. E como eu falei de manhã, uma mania do sacrifício vivo é querer descer do altar. E você tem que todo dia manter a sua vida sobre o altar. Há uma história no Antigo Testamento, quando Salomão ele está consagrando o templo ao Senhor, ele oferece a Deus milhares de animais como sacrifício. Mas como o pai dele, ele era exagerado na questão da adoração. Então o que ele faz? Ele faz um altar de bronze e sobe em cima daquele altar e se oferece a Deus. Qual o risco que ele correu? De Deus aceitar. E Deus mandar fogo e consumi-lo. Pois é isso que Deus está propondo. Você suba no altar e fique no altar. Porque isso é o nosso culto racional. É produto de escolha. Eu escolho uma vida no altar. Você já tem feito essa escolha? Não é a escolha do domingo. É a escolha de todos os dias. Uma vida no altar. Não mais touros. Não mais ovelhas. Agora você. Agora eu. Amém, queridos? Por que eu estou citando esse texto? Vamos dar uma olhadinha depois dos versículos seguintes? Vamos ver o que Paulo chama de sacrifício vivo? Vamos ver? Ele diz, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um negócio que você pensa. Você não é arrastado para o altar, você escolhe subir no altar. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo. Uma das características desse mundo é a fuga do sacrifício. Se eu perguntar aqui quem que gosta de sacrifício, nem eu vou levantar minha mão. Mas essa é a característica desse século. Coisas cada vez mais confortáveis, carros cada vez mais confortáveis, colchões cada vez mais confortáveis, remédio cada vez mais forte. Porque a gente foge do sacrifício. Eu vou falar uma coisa aqui, não quero que os meninos e meninas se ofendam. Mas meninos que não sabem andar a pé. Meninas que não sabem andar a pé. Eu não sei se é só em Jundiaí ou aqui também tem esse fenômeno. Mas não sabem andar a pé. Você vai me levar, mãe? Não, então não vou. Para com isso, olha a sua idade. Eu estava lembrando esses dias atrás, uma bobagem que eu fiz, e não fiz sozinho. Eu tinha que visitar uma aldeia, lá no norte de Tocantins. E saímos bem cedinho, e era 27 quilômetros. E era areião, sabe aquele areião? 27 quilômetros. Qual foi a bobagem que a gente fez? Esqueceu de levar água. 27 quilômetros no sol. E fomos. Claro que eu me queixei. Claro. Por quê? Porque era o encarregado de levar o instrumento musical da irmã. E a irmã tocava acordeão de 120 baixo. Você já carregou aquilo, não? Eu aquele solão temendo a areia, e eu naquele areia quente, eu carregando aquele negócio. Falei, Deus do céu, essa mulher não podia tocar flauta? Meu Deus! Podia tocar flauta, gaita. Mas aí me veio um pensamento que me deu um certo consolo. Podia ser piano de cauda. E honestamente, amados, eu não diminuí, eu não morri, não me faltou pedaço. Primeira vez que eu levei minha esposa na aldeia, foram 5 dias remando. 5 dias remando. A gente parava na beira do rio, colocava a rede ali no chão, acendia uma fogueira para espantar os animais que estavam ali e dormia. E eu não morri. Eu não morri. Eu estou com 78 anos. E às vezes alguns meninos não conseguem me acompanhar. Fala, que cambada de menino velho, gente.
Tudo velho. Meu Deus do céu. Meninos, estou falando de Jundiaí, tá? Nada a ver com vocês, não. Vocês são fortes, valentes, não. Mas sabe quem é o culpado disso aí? Somos nós, os pais. Super protegemos. E os nossos filhos crescem com coluna de barbante. Sabe que coluna de barbante você solta e ele dobra. Meninos e meninas que não sabem arrumar uma cama. Meninos e meninas que não sabem lavar um prato. Toma um copo d'água e deixa o copo na pia. Eu estou falando de Jundiaí. Vamos deixar bem claro. Eu já contei para você um testemunho meu. Cheguei na cozinha, peguei um copo, enchi o copo, tomei água e deixei o copo em cima da pia. Na hora que eu saí da cozinha, o Espírito Santo me perguntou: quem é que vai lavar o copo? Ou você acha que o Espírito Santo não fala essas coisas? Eu falei: a minha serva. Não claro que eu não falei. Eu não sou tolo a esse ponto. Eu voltei bem quietinho, lavei o copo, enxuguei e pus no armário. Deus do céu. Como é que você pode querer ser um servo de Deus se você não serve a pessoas? Será que nós achamos que Deus precisa do meu serviço? Será que nós pensamos que Deus fica mais Deus se eu o sirvo? Amado, se eu sirvo a Deus, para mim eu sirvo. Se eu não sirvo ao Senhor, contra mim eu não sirvo. O que eu faço traz benefício para mim, não é para Deus. Agora presta atenção. Versículo 3. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. O que você pensa que você é? Você pensa de si mesmo como um servo de Deus? Ou você pensa que é o pachá, o sheik da sua casa? É impossível servir ao que não vemos, se não servimos aos que vemos. E vou lhe garantir uma coisa: nem toda boa ação sua, pessoas vão ver e elogiar. Mas se você não fizer, vão criticar. Mas não faça para não ser criticado. Não faça para que as pessoas deixem de... Aliás, não faça para receber elogio. Faça porque é o certo. Algum amém, não? Vocês estão em estado de choque, não? Se não estão, eu vou continuar. Todo o restante do capítulo 12 da carta aos Romanos até o capítulo 16 trata de servir uns aos outros. Se não, vejamos. Assim como versículo 4, aliás, versículo 3, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Aí ele fala: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. O que exorta, que usa esse dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. E assim o texto continua. É isso que Paulo está chamando de oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo não está falando de um ritual religioso. Paulo está falando de uma vida de utilidade ao meu próximo. Aí a pergunta é: eu sou útil às pessoas que estão ao meu lado? Eu sou útil às pessoas que eu amo, com quem eu vivo, com quem eu convivo? Eu sou útil? Queridos, entregar o corpo como sacrifício vivo é por aí.
É que a gente tem uma cabeça muito religiosa, né? Oferecer o corpo como sacrifício. Você já pensa em levantar a mão, cantar uns cânticos maravilhosos. Querido, não é assim não. Você pode até cantar um cântico bonito enquanto você está lavando o prato, que você não sujou. Ah, mãe, não foi eu que sujei. É aí que entra o sacrifício. Ah, mas só eu. É só você mesmo. Vai tranquilo. Mas sou eu que tenho que fazer? Os outros fazem uma coisa e eu que tenho que consertar? Essa é a vida cristã, meu querido. Você não sabia, não? Se não fosse assim, não seria sacrifício. Vocês estão raciocinando comigo, não? Se não fosse assim, não seria sacrifício. Ah, não, é muito pesado. É sim, porque é sacrifício. Ah, mas é muito difícil. É sim. Pare de analisar as coisas pelo aspecto fácil e difícil. E comece a analisar por aquilo que é certo ou errado. Por aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus. E decida pela vontade de Deus. Porque se for difícil, você tem escolha? Você tem escolha, não? Não tem. Então não perde tempo, não. Ah, não, mas é muito difícil. Não perca tempo. É o que Deus quer. Eu vou oferecer meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E vou ter uma vida de servo de Deus. Há dois textos na palavra que me impactam muito. Um é o texto que fala da figueira que foi plantada numa vinha. Não sei se você lembra essa história. Lembra ou não? Você lembra essa história? E o texto fala que o dono da vinha foi procurar figo na figueira. E não encontrando figo na figueira, ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele chama o cuidador da vinha e manda. Vocês estão aí ainda não? Manda cortar a figueira. E os irmãos que me conhecem mais de perto sabem como eu valorizo uma árvore. Para mim, a árvore é a obra-prima de Deus na natureza. Agora, não é uma árvore qualquer. É uma figueira. Ele diz assim: corta essa figueira porque ela está ocupando inutilmente a terra. É muito forte isso, gente. Uma árvore ocupar a terra inutilmente é muito forte. Aí o rapaz que cuidava da vinha falou o que para o seu senhor? Aliás, antes do rapaz falar, ele disse assim: porque eu venho procurando fruto nessa figueira há 3 anos e não encontro. Corta. O rapaz fala assim: me dá mais um tempo, me dá mais um ano. Eu vou escavar as raízes, vou adubar, e se daqui a um ano não der fruto, o senhor corta. O motivo principal: era inútil a terra. Já em Hebreus capítulo 11, diz um texto que algumas pessoas viveram nessa terra e o mundo não era digno delas. Você percebe a diferença? Ali, a figueira não era digna da terra, do mundo. Em Hebreus fala que o mundo não era digno desse tipo de gente. Ou nós podemos não ser dignos de viver, ou a terra não é digna da nossa vida. Mas no meio termo, nós não ficamos. No meio termo, nós não existimos. Amado, nós fomos chamados para sermos servos uns dos outros. E não há trabalho indigno. E faça, meu irmão, não para receber elogio, mas faça, em primeiro lugar, porque precisa ser feito. Ah, mas ninguém vai notar. Não tem problema. Se você faz para receber recompensa aqui, você não recebe lá. O que você prefere? Receber aqui ou lá? Assim, honestamente, eu nem sei se vou receber alguma recompensa, mas se tiver alguma recompensinha, eu não chamo nem de galardão, eu chamo de galardinho, tão pequeno que é.
eu quero receber lá. Mas assim, eu tenho não é um problema, eu tenho um pensamento nisso porque tem tanta gente que ora por mim, tem tanta gente que me sustenta em oração, porque se eu tiver algum galardão, eu vou ter que dividir com muita gente. Graças a Deus por isso. Se eu estou de pé, é porque a igreja me sustenta em oração. Então, se houver alguma recompensa, eu não quero aqui. Eu quero lá. E você? E você? Não faça as coisas para ser exaltado, para ser louvado. Não faça as coisas com o fim de ser visto. Faz porque aquilo precisa ser feito. Mas ninguém vai notar. E daí? E daí? A gente faz para ser agradável à vista? Ou a gente faz porque isso é a nossa natureza de servo? Amados, o nosso Senhor, o nosso Deus, que é indescritível, que é a maior força do universo, que é o Pai do infinito, que é o Senhor de toda a glória, que é o dono de toda a riqueza, que é o Senhor de toda a majestade, veio aqui e lavou os pés de gente como nós. E nós não podemos lavar os pés uns dos outros, cuidar um do outro, servir um ao outro. Essa é a nossa atitude. Isso é o que Deus quer de mim e de você. A igreja dos últimos tempos vai ser uma igreja santa, humilde, em cujos lábios estará o louvor ao nome do Senhor. Essa igreja vai adorar o Senhor. Vai ter outra igreja, a igreja da multidão, é a igreja dos grandes eventos, é a igreja da aparência. Eu não estou criticando nenhuma igreja, não estou pensando em nenhuma agora. Aquela igreja que chama atenção pelo glamour. Essa não é a igreja de Deus. A igreja de Deus é aquela que nasceu com o Senhor no estábulo e dormiu com Ele na manjedoura e que serviu com Ele como carpinteiro e que não teve nada seu. Alguém disse que a única coisa que Jesus teve, que era sua própria, era a cruz. Ele não teve nada. Nós somos dessa igreja, daquele que não teve nada. Daquele que escolheu deixar o seu trono na glória e vir aqui andar com gente como nós. Merecíamos isso, amados? Não. Não merecíamos isso. Mas Ele escolheu. Ele escolheu vir aqui e caminhar com a gente. Caminhar com a gente. Você diz amém? Não dá vontade da gente se envergonhar do nosso desejo de ser reconhecido? Lembra que eu comentei que os dois pilares da vida de um discípulo é mansidão e humildade? E de manhã eu perguntei a vocês se você era manso. Eu não vi ninguém responder. Tudo bem, você não precisa responder para mim não. Fica tranquilo. Mas o outro pilar é a humildade. A humildade não busca reconhecimento. A humildade não fica procurando que alguém o nomeie. Eu falei que é um teste para a mansidão. Qual era o teste para a mansidão? Contraria a pessoa. Aí você vai ver se ela é humilde ou não. Se ela é manso ou não. E qual seria o teste para a humildade? Chega num grupinho e saúda todas as pessoas, menos uma. O que essa pessoa vai falar e vai sentir? Quem é ela para não me saudar? Só eu não fui saudado. Pois é, mas quem é você para ser saudado?
Essa é a pergunta. Ah, mas falaram de todo mundo, menos de mim. Esse povo é soberbo, não falaram de mim. Quem é o soberbo? Quem é o soberbo? Ah, amados, tem um caminho a percorrer. Temos um caminho a seguir. Até ver Cristo formado em nós. O servo de Deus se manifestando em nós. A gente quer a glória de Deus, mas a gente precisa da cruz do Senhor. Não há glória sem morte, sem ressurreição. Não há, amados. Não há glória sem esvaziamento. De forma nenhuma. Amém, querido? Você quer saber se uma pessoa é humilde ou não? Quando você faz alguma coisa bem feita e alguém chega e fala que aquilo foi feito por outra pessoa, como é que você fica? É claro que você, por uma questão de justiça, você fala, gente, é por uma questão de justiça, não foi fulano, foi eu. Justiça própria. Não é por aí. Quando alguém atribui a outro uma boa coisa que você fez, e quando atribui a gente uma coisa que a gente não fez, uma coisa ruim, como é que você fica? Gente, por uma questão de justiça, isso aí não foi o que fiz, não. Hoje de manhã eu falei uma frase que a Cíntia veio me falar. Eu disse o seguinte, nunca se defenda, porque o nosso Senhor nunca se defendeu. Ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Por nossa causa. Por nossa causa. Quando eu falei não se defenda, eu não quero falar aqui por pessoas assim que estão levantando isso. Mulheres que são abusadas, mulheres que são agredidas, filhos que são abusados, filhos que são agredidos. E a gente fica quieto. Não, não é isso não. Eu tenho ensinado aos nossos pastores que pecado é da nossa conta, crime é da conta da polícia. Pastor não trabalha com crime, nem polícia trabalha com pecado. Um homem que bate numa mulher está cometendo um crime, saiu da minha alçada. E quando uma mulher chega para mim e fala que o marido bateu, que um filho bateu, nós estamos tendo um caso desse na Espanha. O pai e os filhos estão batendo na mãe. Eu estou indo para lá. Não sei o que é que vai dar. Qual é o caso? A gente orar para que ele se converta? É. Mas enquanto isso, vamos levar ele para a cadeia. Você quer ser bonzinho com ele? Vai visitá-lo na cadeia. Mas isso é um crime que deve ser tratado pelos ministros que Deus levantou para punir os malfeitores. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguma injúria que praticam contra mim, alguma ameaça que fazem contra mim. Não é o que diz 1 Pedro capítulo 2, que diz que Jesus, sendo injuriado, não injuriava, sendo ameaçado, não ameaçava, mas entregava-se ao reto juiz. É o mesmo juiz a quem nós nos entregamos. Ele vai julgar a nossa causa. Ele vai julgar. Eu estou falando de pessoas quando nos ofendem. O que é que você deve fazer? Não se defenda. Tem um provérbio em inglês, português eu não sei como é que ficaria, mas o provérbio é no offense, no defense. Ou seja, se não há cerca, não há ofensa e não há o que defender. Se você não tem cercas na sua vida, você não tem que defender nada. Ah, mas me tomaram alguma coisa, querido, você não tinha nada. Eu estava por aqui em Santa Catarina, Léo lembra disso, lá na casa de
lá na casa do Juca, né? E estava lá uma senhora que estava muito machucada, mas muito machucada. E ela estava comentando de quantas igrejas ela perdeu. Ela formava uma igreja, vinha uma pessoa lá e tomava, formava outra igreja. E naqueles dias, ela tinha formado 2 grupos de louvor e uma igreja lá levou o grupo de louvor. E ela estava bem machucada. Aí eu falei com ela, ela falou uns 40 minutos. E o filho dela aflito para ela parar de falar, e falando, deixa ela falar, ela precisa falar. Era um ambiente que ela tinha. Aí eu comecei a falar para ela, minha irmã, o problema é que a gente tem coisas, porque a gente não perde o que não tem. Ninguém me toma o que eu não tenho. Nós não temos ovelhas, nós não temos discípulos, nós não temos filhos. O que é que nós temos na vida, querido? O que é que a gente tem na vida? Nada. O que você tem está emprestado, mas não é seu. Mas quando a gente se agarra às coisas, a gente fica ofendido quando alguém nos toma. Mas se você não tem, se alguém lhe tomar a túnica, faz o quê? Dá a capa. Se eu obrigar você a andar 1 milha, faz o quê? Ande 2. Se alguém lhe bater num lado do rosto, dá o outro. Abençoe quem lhe ofende. Abençoa quem lhe ofende. É nesse sentido que eu digo, não se defenda. Há muitos anos, eu tomei uma decisão de nunca discutir com minha esposa. E graças a Deus, Deus me ajudou. Nunca discutir, nunca levantar a voz. Não tem nada mais inglório do que ganhar uma discussão com a esposa ou com o marido. Você já ganhou uma discussão com sua esposa ou seu marido? Não? Já ganhou uma discussão? O que é que você sentiu depois? É uma vitória amarga. Não vale a pena. Ora, se você tem uma opinião e você crê que essa opinião é certa, deixa Deus falar o coração da pessoa. Nós tínhamos uma amiga que ela é casada com um homem assim, bem duro. Mas bem duro, camarada. Nós somos colegas de ministério. Mas a mulher tinha uma sabedoria assim que me ensinou muito. Ela falava uma coisa para o marido, e o marido falava, não é assim. Ela, tudo bem. Ele ia lá para o quarto, dobrar o joelho e orar. Daqui a pouco o marido, escuta, vamos conversar sobre aquele negócio que você falou? Deus do céu, se é de Deus, Deus que vai convencer. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu. A minha argumentação não presta. Vida cristã, amados, é uma vida de perda. Vida cristã é uma vida de perda. Quem entrou na vida cristã achando que ia ganhar, pior, entrou no casamento achando que ia ganhar, meu caro, você entrou, pegou o bonde errado. Porque no casamento a gente só perde. Eu tenho lembrado aos irmãos que a gente começa perdendo no primeiro dia o direito de descer da cama do lado que você quer. Acabou. Você deita lá e a pessoa fala, oh, é meu lugar, mas está tão quentinho aqui, se vira. Casamento não é um lugar para ganhar. Casamento é um lugar para perder. E quando a gente perde, a pessoa amada é exaltada. Ou você quer amar e ganhar ao mesmo tempo. Amado, não tem jeito. Ou você ama, ou você ganha. Mas nenhum amém. Esse é o casamento. Esse é o casamento. Por que tem muito casamento que está acabando? Porque a pessoa entrou para ganhar. Aí chegou lá, a pessoa não quis suprir aquilo que ele esperava. É o tal de casar com o ideal. Mas ideal, o nome está dizendo, é ideal. Não existe ideal, não existe.
Aí faz aquele ideal, quer casar com um homem, assim, 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 que vem montado num cavalo branco e vai me pegar, vai me levar. Aí chega lá, vê só o cavalo. Vê só o cavalo. Não, quero casar com um príncipe. Aí vem um sapo. E fica beijando o tempo todo para ver se vira príncipe. Não vira. Você casou com um sapo. Não adianta. Dá um jeito de amar o sapo. E dá os seus pulos com o sapo. A vida cristã não é para você ganhar. A vida cristã é a vida de serviço, de entrega, de sacrifício. Vocês estão comigo ainda, não? E agora? Eu quero ler só mais alguns textos com você. Jesus um dia foi abordado por um centurião. Centurião, oficial romano, que comandava 100 pessoas. Você sabe disso. E esse centurião chega para Jesus e era em Cafarnaum, onde Jesus morava. Esses detalhes são importantes, tá? Ele chega para Jesus e fala que um servo seu estava enfermo. Você se lembra, não? E Jesus, como era muito prestativo, Jesus era um negócio, não? Jesus era um negócio. A pessoa parava ele curava daqui, parava ali, curava dali. Foi por isso que ele chegou 4 dias depois do velório de Lázaro. Ele era muito dado, ele era muito entregue. Aí o homem chega para ele, queria que o senhor curasse meu servo. Jesus fala assim, eu vou lá. Lembra o que o homem fala para ele? Eu não sou digno que o senhor entre embaixo do meu teto. Basta uma palavra tua, e meu servo vai ser curado. Aí ele explica o porquê que ele cria desse jeito. Por que ele cria daquele jeito? Bom, vocês me permitam usar minha imaginação, tá? Isso que eu vou falar não está escrito na Bíblia de forma clara, mas poderia estar. Aquele centurião, ele observava Jesus, curando daqui, curando de lá, ele ficava com qual é o segredo desse homem? Por que ele cura tanta gente? Onde é que está assim a causa disso? Essa pergunta que eu fiz, que não está escrito na Bíblia, você pode encontrar na explicação dele. Ele diz assim, o senhor não precisa ir, porque eu também. Você já percebeu nesse também aí? Eu também sou sujeito à autoridade. Eu digo a esse soldado, vai, ele vai. Eu digo a esse servo, vem, ele vem. Ele descobriu o segredo da autoridade de Jesus, porque Jesus era sujeito. Você quer ter autoridade? Seja sujeito. Você quer ter autoridade? Seja submisso. Você quer ter autoridade? Seja humilde. Você quer ter autoridade? Seja manso. Esse é o caminho da autoridade. Fora disso, é o caminho do autoritarismo. Se quer autoridade na sua casa, meu irmão, sirva as pessoas da sua casa. Ah, mas sou o chefe da casa. Você é servo da casa. Ocupa uma posição de serviço, porque a sua autoridade não está na sua pessoa, está no seu serviço. Deixa eu tentar lhe explicar isso. Autoridade no serviço e não na pessoa. Eu estava no meu quarto e queria ir para a cozinha. Quando eu abri a porta do quarto, a moça que trabalhava lá em casa estava limpando o corredor. Aí eu perguntei para ela, posso passar? Ela falou, não. Quem era a autoridade ali? Era ela. Era ela. Aí eu voltei, sentei na minha cama, pacientemente, até a hora falou assim, Jamê, pode passar. O nome disso é autoridade funcional. Meu irmão, você não é autoridade, você tem autoridade funcional. Deixa eu lhe dar um outro exemplo.
Aquele policial lá na estrada, lá na BR ali 101, ele chega diante de uma carreta e manda a carreta parar. Aquele motorista da carreta para por causa da cor dos olhos do policial? Ou por causa da farda que representa um estado que ele representa? Por que aquela carreta para? A autoridade não está nele, está na função que ele ocupa. Meu irmão, o servo na casa é você. Minha irmã, a serva na casa é você. E nós estamos aqui para servir. E na medida que nós servimos, nós ensinamos os nossos filhos a servir. Eu já ouvi rapazes falar que gostaria de casar para poder mandar em alguém. Pelo amor de Deus, não entendeu nada. Não entendeu nada nem do casamento nem da vida cristã. Essa é a atitude. Chamados para ser servos. Essa é a atitude que Deus quer na gente. Amém? Eu estou nesta noite fazendo essa proposta a vocês. Vocês podem muito bem dizer assim, olha, Jamê, é muito caro. Eu não estou disposto a pagar. Ou você pode dizer, Senhor Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero ser um servo fiel a Ti. Eu quero ser um servo que agrada ao Teu coração. É a proposta que eu estou trazendo para vocês nesta noite. O que é que você me diz? Melhor, o que é que você diz ao Senhor? Será que a gente pode ter um tempinho de oração? Amados, eu sonho, eu choro, para que ao sair daqui amanhã, a gente saia completamente transformado. Não é por causa da minha palavra. Não é por causa da minha palavra. Por causa do Senhor. Por causa dele. E ele vale a pena. Amém? Você quer orar? Quer ficar de pé? Quer ajoelhar? Quer ficar sentado? Mais do que curvar a cabeça, curva o coração. Curva o coração diante do Senhor. Senhor, me ensina a ser um servo teu. Me ensina a servir as pessoas que estão do meu lado. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Entrega teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oh, Jesus. Faz um pacto com Deus. Pede ao Senhor para lhe ajudar a ser um servo semelhante a Ele. Faz um pacto com o Senhor de ser semelhante a Ele. Oh Deus. Oh Deus.